desconsidera essas provas que com muita dificuldade conseguimos de um acusado preso com o celular apreendido, enquanto a Polícia Federal, que está com o celular apreendido em mãos, não trouxe nada. Nenhuma prova da culpa, ainda falseia a verdade, trazendo informações da Herb que são mentirosas. Mentirosas sim. A Polícia Federal, no relatório final, e com muito respeito à instituição, digo aqui ao delegado, o presidente desse inquérito, mentiu no relatório final. Ele falou que no dia 14 o celular do meu cliente estava no quartel o tempo todo. Mentira! Dia 14, meu cliente, isso está na nuvem da Apple, tirou foto com o celular dele à noite em um sushi com amigos. Isso é uma informação falsa. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Valdemar demite Fábio Van Garten a pedido de Michele Bolsonaro após mensagens pró-Lula. É isso mesmo. Sob ordem direta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o PL encerrou o contrato com o ex-ministro e ex-secretário de Comunicação Fábio Van Garten, até então responsável pela estratégia de comunicação do presidente Jair Bolsonaro. A decisão ocorre em meio a desgaste gerado pela divulgação de mensagens privadas nas quais Van Garten afirma preferir votar em Luiz Inácio Lula da Silva a apoiar uma eventual candidatura de Michele em 2026. Aprovaram a demissão de Van Garten pelo PL. Já deixe a sua opinião aqui nos comentários. STF transforma 10 militares e um agente da PF em réus por tentativa de golpe. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira tornar réus 10 militares e um agente da Polícia Federal, todos acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado nos últimos meses de 2022. A decisão foi unânime entre os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que acolheram a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os integrantes do chamado Núcleo 3. A denúncia foi rejeitada em relação a dois nomes, o coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães e o general Newton Diniz Rodrigues. Para esses, a maioria dos ministros entendeu que não há indícios mínimos suficientes que justifiquem a abertura de ação penal, sendo esta a primeira vez que o STF recusa a denúncia em casos ligados à tentativa de golpe. Era um dia de muita ansiedade para nós, porque é hoje que o judiciário teria acesso às provas, porque nós viemos de uma investigação, então a Polícia Federal faz um relatório, nós, em interrogatório, combatemos esse relatório, a PGR apresenta a denúncia, nós, na resposta à acusação, combatemos a denúncia, e hoje era o dia que a Suprema Corte, na primeira turma, ia analisar tudo aquilo que nós estamos há meses tentando esclarecer e explicar. Então colocamos hoje em sustentação oral perante a turma todas as provas de inocência. Eu deixei bem claro, e todas as outras defesas, mas em especial fala ao meu caso, eu deixei muito claro que nós não estamos aqui pedindo favor para defender alguém. Nós não estamos aqui pedindo clemência por alguém. Nós estamos apenas querendo que a lei seja corretamente aplicada. Não há motivo para aceitar essa denúncia e processar uma pessoa que já tem provas inequívocas de inocência. A denúncia deveria ter sido rejeitada porque é um processo desnecessário. Nós provamos que ele é inocente. Veja, durante a investigação, vem a Polícia Federal com uma narrativa sem provas, exatamente isso. A Polícia Federal joga informações, como um papagaio é capaz de repetir algo. A Polícia Federal joga informações sem documentos. A gente vem, rebate as informações da Polícia Federal e apresenta documentos de inocência. A Polícia Federal desconsidera essas nossas provas e não faz menção no relatório final. Omite as nossas provas. Vem a PGR, por sua vez, oferece denúncia, desconsidera as provas que juntamos na investigação, repete apenas a narrativa da Polícia Federal, mesmo tendo a nossa defesa mostrado com provas inequívocas. Por exemplo, foto da nuvem fornecida pela Apple. Prova inequívoca de inocência. A PGR desconsidera essa prova. E hoje, a primeira turma também desconsiderou as provas de inocência.
O ministro relator até disse ser extremamente relevante as provas que trouxemos, mas que isso tem que ser melhor analisado durante a instrução processual. Por que precisa de uma instrução processual? Para analisar um documento, uma prova não repetível que poderia ser analisada agora. Pugnamos também pela liberdade, a liberdade deveria ter ocorrido, porque até ontem, o Rodrigo Bezerra de Azevedo, que é o coronel, meu cliente, estava sendo acusado porque no dia 15 iria tentar contra o ministro Alexandre de Moraes, mas a Polícia Federal traz um relatório extemporâneo mudando essa data para o dia 22. Então ele está preso por um suposto dia 15, mas a data agora do atentado a autoridades é dia 22, que seja colocado imediatamente em liberdade. Esse ponto da liberdade não foi analisado pela corte. Vamos reforçar esse pedido de liberdade amanhã, porque as provas que nós trouxemos podem não ter sido consideradas pela corte para rejeitar a denúncia, mas deve ser considerada colocar Rodrigo Azevedo em liberdade. Está nítido, está mais do que comprovada a desnecessidade de manutenção de uma prisão preventiva de uma pessoa que tem prova de inocência. Então querem que melhor exploremos isso durante a instrução, tudo bem, mas que seja com esse inocente em liberdade. Perfeito, a gente conversa ao vivo com o advogado Jeffrey Chiquini, ele que representa o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Doutor Chiquini, o Adalberto Piotto também tem uma pergunta para o senhor. Doutor, boa noite. Muito obrigado por nos atender. Boa noite, a minha questão é muito objetiva. Eu confesso que eu já nem me espanto mais com o relatório da Polícia Federal e da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Não que não me deixe, obviamente, preocupado com o que está acontecendo, não é isso. É que ali parece que já é uma coisa só. O que me espanta neste momento do processo, e o senhor denunciou isso claramente, tanto na sua manifestação como agora, é que os juízes não levam em conta as provas que estão sendo apresentadas, porque eles tratam a aceitação da denúncia como uma mera formalidade. Não, a denúncia pode ser recusada se a acusação não conseguiu comprovar. No caso, o relatório da polícia que embasou a acusação da PGR. Eles dizem, na instrução criminal faremos isso, mas espera um pouquinho, então para que está tendo a aceitação da denúncia? Mera formalidade? E nós estamos falando aqui de juízes do Supremo Tribunal Federal que tratam isso como se fosse um detalhe. Não, não é um detalhe. Eu posso colocar em liberdade alguém e dizer claramente àquela pessoa que ela não vai continuar no processo, porque não faz sentido. Quer dizer, se chegamos a esse ponto, doutor, o que o senhor espera de tão diferente na instrução criminal, sendo que serão os mesmos juízes que acham que coronel dá ordem para general? Só na cabeça deles, porque eles não conhecem o mínimo de hierarquia militar, mas enfim. Passamos o dia ouvindo a frase trama golpista. Eu não aguentava mais ouvir essa frase. A cada 5 palavras vem uma frase trama golpista. Agora, eu pergunto, cadê uma prova da trama golpista? São 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, 1.214 laudos de extração de celular e não tem uma prova de trama golpista. É exatamente isso. Essa sessão de hoje, ela existe para que a denúncia seja rejeitada quando não houver justa causa para ação penal. O que é justa causa? Indícios da autoria e prova da materialidade. Por que eu peço a rejeição da denúncia? Eu peço a rejeição da denúncia porque a Polícia Federal não trouxe materialidade em relação ao meu cliente. O relatório da Polícia Federal traz falas. Isso pode se entender como indícios de autoria? Pode. Falas vindo da Polícia Federal, pode a corte entender como indícios de autoria. Agora, cadê a prova da materialidade que seria documental? E documentos não há. Os únicos documentos existentes nesse processo foram os que eu trouxe. E vejam a condição que tivemos que fazer. O meu cliente está preso, o celular dele está apreendido. Veja, poderiam ter me fornecido a extração das fotos do celular do meu cliente, eu teria provas para apresentar. Extratos de mensagens de celular, eu teria provas para mostrar. E aí o ministro vem desdenhar a prova que com muita dificuldade nós conseguimos, do RAP, que prova que ele comprou 2 lanches para jantar com a sua família, e mensagens de terceiro que ele respondeu na noite do seu aniversário. O ministro desconsidera
Essas provas que com muita dificuldade conseguimos de um acusado preso com o celular apreendido. Enquanto a Polícia Federal, que está com o celular apreendido em mãos, não trouxe nada. Nenhuma prova da culpa, ainda falseia a verdade, trazendo informações da Herb que são mentirosas. Mentirosas, sim. A Polícia Federal, no relatório final, e com muito respeito à instituição, digo aqui ao delegado, presidente desse inquérito, mentiu no relatório final. Ele falou que no dia 14 o celular do meu cliente estava no quartel o tempo todo. Mentira! Dia 14, meu cliente, isso está na nuvem da Apple, tirou foto com o celular dele à noite em um sushi com amigos. Isso é uma informação falsa. E não querem fornecer as Herbs para nós, por quê? Eu estou há 6 meses pedindo as Herbs. Eu falei hoje na corte. Eu falei na corte, em qualquer crime de homicídio nesse país, qualquer roubo, traficante, consegue em 1 semana as Herbs. Eu estou há 6 meses implorando pelas Herbs. Isso que a acusação sobre meu cliente é exclusivamente sobre Herb. A Polícia Federal fala que tem Herb, dá o resultado da Herb, mas não mostra a Herb. E eu trago prova que essa informação está errada. Por quê? Porque a Apple me diz que está errada. Agora, se querem contestar a minha fala, provem que a Apple está mentindo, então. Agora, a sua pergunta mais especificamente, peço desculpa por me exaltar, é porque é um trabalho muito árduo ser advogado nessa democracia relativa. Está sendo muito difícil ser advogado nesse Brasil. A defesa incomoda. A defesa está aqui para atrapalhar. A defesa é vista como um problema. É isso mesmo. Você vê dentro de um plenário da corte tem mais seguranças do que advogado. Tem algo errado. A Procuradoria da República senta ao lado direito do presidente da corte e nós, advogados, estamos a metros dos ministros. Quando a gente levanta para se aproximar da tribuna, gera um clima desconfortável no pleno, porque aquele montoeira de seguranças armados ficam nos olhando como se fôssemos criminosos por estar exercendo uma defesa. Eu puxei uma garrafa d'água para tomar uma água, vieram confiscaram minha garrafa d'água. O que pode ter de criminoso na minha garrafa d'água? Então eu acredito que ainda tem muita água para rolar e esse castelo de areia irá desmoronar. Esse castelo de areia vai desmoronar, porque quando as testemunhas começarem a ser ouvidas, como houve ontem com o ex-comandante do Exército, a verdade vai aparecer. O inquérito é papel. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Eu quero ver a testemunha sentar olho no olho com o juiz, com o Ministério Público e com as defesas. É por isso que não querem que gravem as audiências. Porque sabem que esse castelo de areia não vai sustentar. Eu saio daqui hoje muito decepcionado, mas sabendo que é um jogo de cartas marcadas, mas a esperança é a última que morre, porque haverá audiência e vamos continuar lutando porque a gente não vai jogar a toalha. Tem aquele ditado brasileiro, não desiste nunca, né? E o jogo só termina quando acaba. Ainda teremos audiências e vamos lutar até o fim. Doutor Schichini, durante o voto ali do ministro Cristiano Zanin, o ministro Fux fez uma parte e questionou mais uma vez a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Ele fez isso também no julgamento ali do Núcleo 1. E aí o ministro relator Alexandre de Moraes rapidamente disse que isso vai ser discutido na fase de instrução probatória. Mas pela segunda vez o ministro Fux se manifesta ali questionando a validação da delação premiada do Mauro Cid. Isso pode ser um indício aí de que essa questão da delação vai ser explorada pela defesa? Tem aí um ponto sensível para a defesa dos réus nessa ação penal? Sim, muito embora a delação do Cid seja excepcional para mim, porque o Mauro Cid nunca citou o meu cliente e a própria Polícia Federal diz que o coronel Azevedo nunca esteve nas reuniões dos Forças Especiais. Muito embora tudo isso, eu fui o primeiro advogado a pedir a anulação da delação do Mauro Cid. Porque aquilo não é uma delação. Tecnicamente, aquilo não é uma delação. Delação é uma confissão com provas. Mauro Cid só fala, como um papagaio. Fala e não traz provas, não traz documentos. Mas por que a delação do Mauro Cid tem que ser anulada? Porque não teve voluntariedade, tem várias versões, o magistrado participou da sua realização e, mais do que isso, na falta de provas, porque esse processo não tem provas, eu conheço da primeira página à última, não tem prova de trama golpista, na falta de provas, eles vão tentar condenar, condenarão os acusados com base na delação do Mauro Cid. Eles dirão, houve tentativa de golpe. Quem diz? O Mauro Cid.
Então, na falta de provas, a delação premiada, é por isso que ela é a rainha das provas e tão perquerida em um Estado totalitário, na falta de provas, você usa a delação premiada como substitutivo probatório. Por isso que essa delação do Mauro Cid tem que ser anulada, porque senão utilizarão de forma indevida essa confissão que não é tecnicamente uma delação. E o Fux, que é um juiz preparado, um juiz... Então, acertadamente, ele está questionando a validade, mas o momento oportuno é no mérito. E o mérito é após encerrar a instrução processual. A Ana Paula Henkel também tem uma pergunta para o senhor. Vamos ver se a gente dá sorte aí com a conexão da internet. Vamos lá. Doutor Chiquini, obrigado pela entrevista e assistimos parte da sua brilhante fala, né? Eu comentava aqui também que às vezes é difícil até para nós sentarmos aqui todos os dias e acharmos algum comentário novo sobre frutos podres de árvores envenenadas o tempo todo. Hoje, o senhor disse um nome que me interessa muito e eu digo isso porque interessa muito aos americanos. É o nome do delegado da Polícia Federal, Fábio Shor. Esse é um nome que entrou no radar dos americanos por alguns motivos, não apenas um, mas vários motivos. Eu gostaria que o senhor, se pudesse mencionar a participação deste delegado nos caminhos errôneos de tudo isso que nós estamos vendo, se o senhor puder rapidamente falar sobre o delegado Fábio Shor e o que ele faz ou deixa de fazer em relação à nossa Constituição. Ana Paula, olha só. Precisamos lembrar que ele é um agente público. Eu até disse hoje, fui entrevistado ali por um veículo de comunicação, e eu fiz questão de falar chega de agente público achar que a autoridade está acima da lei e acima do povo. Agente público existe para servir o povo. Agente público existe para respeitar o povo. O povo não tem que ficar tratando o agente público como se fossem as maiores autoridades, como se fossem intocáveis e paladinos da justiça e da moralidade no topo do Olimpo. Não. Agente público é pago com dinheiro público para servir o povo e respeitar primeiramente a lei. Então, este advogado de beca da tribuna da Suprema Corte exigiu que o agente público respeite a lei. Por exemplo, se ele cita como presidente do inquérito que o meu cliente estava em determinado local, ele tem que provar. Ele tem que provar porque, senão, será uma denunciação caluniosa. Não é só porque ele é delegado de polícia que ele pode acusar sem provas. O Estado pode ser responsabilizado por uma acusação sem provas. Então, onde está a participação do Shor? Eu digo, está que ele é o presidente do inquérito, ele faz um relatório de 800 páginas, e tudo que ele fala sobre o meu cliente, ele fala que tem provas, mas não mostra as provas. Então isso está errado, isso é ilegítimo, isso é ilegal, isso é imoral, isso viola o Estado de Direito. Veja, nós temos uma denúncia oferecida e hoje recebida. E até o presente momento, eu não tive acesso às provas que esse delegado, presidente de um inquérito, agente público, disse que existem. Como que eu vou me defender? Como que eu vou defender meu cliente de forma eficaz se eu não tenho acesso nem mesmo ao inquérito? Veja que a resposta à acusação que apresentamos, a resposta à acusação que nós já apresentamos, é o momento de defesa que você rebate o inquérito. As alegações finais, que será a segunda e última defesa, é o momento de defesa que você rebate as provas em contraditório judicial produzidas na instrução. Ou seja, nós já perdemos um momento de defesa. Já houve supressão de defesa e cerceamento de defesa. Nós apresentamos uma resposta à acusação, rebatendo uma ficção, rebatendo uma criatividade de uma autoridade policial sem que pudéssemos ver as provas que ele menciona. Veja, nós temos que acreditar na boa-fé da autoridade policial. Como que é isso? Que Estado democrático de direito é esse? Que balança é essa? Que o Estado pode falar o que quiser, não precisa provar, e eu tenho que fazer uma prova diabólica e tentar provar o improvável? Aquilo que é impossível provar, porque é uma ficção? Como é que você rebate uma ficção?
Então o papel desse senhor é porque ele criou todo o relatório que trouxe todos os acusados aqui e até agora nós não tivemos acesso aos elementos que ele fala existirem.